Então agora vamos receber, com todo carinho, a nossa querida irmã, expositora de hoje, Elizabeth Soares de Paula. Bom dia, Fabrini, bom dia a todos. Bom dia. Ela é trabalhadora do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, mas que hoje vem representando a primeira URI. Ela abordará o tema A Lei de Reprodução. Seja bem-vinda, Elizabeth, e a palavra é toda sua. Obrigada. Um bom dia a todos, que tenhamos todos um ótimo domingo, que possamos começar esse domingo refletindo sobre as lições que a doutrina espírita nos traz. E, como a Fabrini falou, nossa tarefa hoje é falar sobre a lei da reprodução, a pedido da URI 1, que é a União Regional Espírita 1, que é o que faz o nosso movimento, a extensão da FEC que faz o nosso movimento espírita aqui em Florianópolis. E nós vamos hoje falar sobre a lei da reprodução, e eu selecionei algumas questões. A lei da reprodução está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da terceira parte. Então, nós selecionamos algumas questões sobre a população do globo. Na pergunta 686, é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Vejam que nós vamos estar estudando questões bastante atuais, que a sociedade hoje está tendo muitas dúvidas em relação a como agir diante de determinadas questões. E essas perguntas vão nos ajudar a fazer uma reflexão muito boa acerca de como devemos nos conduzir na vida presente em relação a esses assuntos. Nessa pergunta 686, se é lei da natureza, ou seja, é lei de Deus a reprodução de seres vivos, eles respondem que, evidentemente, sem a reprodução o mundo corporal pereceria. Nós temos uma ideia da vida aqui na Terra, e a sociedade em geral, vendo só do ponto de vista material. Então, essa questão da reprodução dos seres vivos, né, ou seja, da reprodução, nós temos uma ideia também do plano material, aquilo que nos afeta a vida. Vamos nos reproduzir, não vamos nos reproduzir, está havendo muitos nascimentos, o que está acontecendo no mundo em termos de concepção, de obstáculos à concepção, e eles nos dizendo que a reprodução é uma lei de Deus. Não tem outra forma de nós chegarmos aqui a este mundo, um mundo de provas e expiações ainda, onde nós, espíritos ainda bastante atrasados, precisamos fazer a nossa evolução. Então, é a oportunidade que nos é dada através da reprodução. Na pergunta 687, indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Vai ter um tempo em que vai ter tanta gente que vai ser excessiva? E eles respondem que não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Nada do que faz é inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Aqui vai precisar que entendamos que Deus está no controle do nosso planeta. E através de todos esses irmãos maiores, né, governados por Jesus, conduzem a vida aqui no planeta. O ser humano, ele quer ter o controle de tudo, mas, na verdade, ele não tem o controle. Ele pode usar e dispor das coisas materiais, porém, as suas vidas, né, a vida de todos nós, seres encarnados, está sendo conduzida e governada por Deus, através de Jesus e através de todos esses espíritos que cuidam da harmonia do conjunto aqui na Terra, especificamente, que é o nosso caso. Então, o equilíbrio sempre existe. Aquilo que nos parece um desequilíbrio,
aquilo que nos parece que está que está fora de controle, é, na verdade, a nossa visão estreita, que não consegue enxergar além do que nós estamos vivendo agora. Não consegue enxergar além da vida material. A nossa visão ainda é muito estreita. Mesmo que nós criamos em Deus, a nossa visão como seres humanos ainda é muito estreita. É característico do nosso mundo aqui na Terra. Não temos ainda uma visão espiritual. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar. Então, nós já temos condições de saber, mas ainda não temos os nossos sentidos muito desenvolvidos para sentir. Com relação à sucessão e aperfeiçoamento das raças, na pergunta 688, há, nesse momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra. Precisamos, então, nos reportar à época de Kardec, onde ainda existiam raças isoladas, onde ainda existiam muitos selvagens, onde ainda existiam canibais, onde ainda existiam populações que estavam sendo, de certa forma, dizimadas pelas ditas populações civilizadas. E eles respondem assim: assim acontecerá de fato, é que outras lhes estão tomando lugar, como outras um dia tomarão da vossa. Sabendo que a espiritualidade a tudo governa e de tudo cuida, nós temos, então, condições de entender que quando uma raça desaparece, ou quando uma invasão é feita, como sempre foi feita, a espiritualidade sempre se utilizou da violência humana, das guerras, para poder fazer essa miscigenação, para poder forçar, muitas vezes, determinadas civilizações, determinadas culturas que estavam muito isoladas, a forçar mesmo a uma miscigenação, para que nessa miscigenação houvesse o crescimento, o aprendizado e, inclusive, o desenvolvimento das raças. E nós sabemos que a raça humana, ela sofreu interferências de seres vindos de outros planetas que vieram desenvolver, ajudar a desenvolver a própria raça, o próprio corpo humano. E isso também está acontecendo no momento em que estamos passando, neste período que estamos passando, de preparação para entrarmos num mundo de regeneração. Divaldo nos dá notícias, através dos últimos livros de Manuel Filomeno de Miranda, que muitos seres de Alcione estão reencarnando entre nós, se preparando para reencarnar entre nós, para poder justamente ajudar nesse processo de transição que a Terra está passando, e também ajudar a desenvolver a própria raça. Isso tudo nos ajuda a entender como se dá, porque essa miscigenação, essa mistura de raças, ela acontece no próprio planeta em que estamos vivendo e também de outros planetas vindo até o nosso orbe para forçar essa miscigenação, essa mistura de raças, para dar uma melhorada na nossa raça. Na pergunta 691, qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? O que é que predominava nas raças primitivas? O desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Agora, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Uma característica, então, quanto mais primitivo o ser, mais pelo instinto ele se movimenta, ele age, ele vive mais para o instinto. E, na medida que vai desenvolvendo a sua parte intelectual, a força bruta vai diminuindo. Hoje em dia, nós não precisamos sair para caçar. Nós podemos ir no supermercado, fazer as compras, ou até trazer as compras para dentro do nosso lar. Então, isso é importante que a gente saiba, porque nós já chegamos numa fase
em que podemos educar esses instintos, trabalhar esses instintos, para que eles não nos dominem, para que eles nos sirvam, sim, para termos ainda condições de nos conduzirmos na vida, mas de forma a não estarmos somente agindo pelo instinto. Isso é importante para cada um de nós. Desenvolvermos a inteligência, desenvolvermos o sentimento, desenvolvermos as emoções, para nos tornarmos espíritos um pouco mais sensíveis à educação espiritual. Nós vamos ver lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, um trecho, selecionei um trechinho para ajudar nesse momento, nesse nosso estudo. O espírito é, assim, o artesão de seu próprio corpo que ele modela, a fim de adequá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Dado isso, a perfeição do corpo das raças avançadas não seria o produto de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa sua ferramenta à medida que suas faculdades aumentam. Querendo dizer que as raças mais evoluídas, elas acontecem porque os espíritos que estão habitando são mais evoluídos. E nós, como espíritos ainda muito atrasados, nós estamos encarnados em uma raça também ainda atrasada. Apesar de algum desenvolvimento tecnológico, apesar de algum desenvolvimento científico, de termos aí mais acesso à educação, ao conhecimento, o ser humano ainda é muito atrasado e utiliza isso para as suas necessidades do dia a dia, para as suas vontades, para os seus desejos, para os seus instintos, para usar para os seus instintos. Então, nos dizendo assim, nós como espíritos, nós somos os artesãos, nós modelamos o nosso corpo físico. Na medida, então, em que vamos evoluindo, nós vamos modelando corpos mais adiantados também. Então, citamos ainda há pouco esses espíritos que estão vindo de outros orbes mais evoluídos para nos ajudar. E esses espíritos, eles estão ajudando no desenvolvimento físico também dos nossos corpos, da nossa raça, e ajudando também com o seu conhecimento. Se aproveitarmos tudo isso que está vindo até nós, de conhecimento, de ajuda espiritual, nós teríamos como dar, assim, um salto quântico na nossa evolução. Se aproveitarmos, se pegarmos tudo isso que nos chega, todo esse conhecimento que nos chega, e trazermos para o nosso mundo íntimo, trabalharmos no nosso mundo íntimo, trabalharmos nesses instintos que muitas vezes ainda são bastante animalizados, moldarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, nos educarmos espiritualmente, com certeza nós só sairemos ganhando de todo esse processo. Em relação, nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, em relação aos obstáculos à reprodução, nós vamos ver na pergunta 693. São contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculo à reprodução? Então, é errado nós evitarmos o nascimento, por exemplo, colocarmos obstáculos, fazermos um controle de natalidade? E ele responde assim: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral, o que já nos deixa a refletir. É claro que, hoje em dia, nós temos mesmo, nós fazemos mesmo um controle sobre essa natalidade. E eu acho que os recursos que nós temos aí, as mãos, são de molde a fazermos uso, mas um uso consciente, um uso que nos leve a programar a nossa vida física de forma a fazermos as coisas com mais propriedade, com mais responsabilidade. Mas o X da questão não é aquele que se utiliza os métodos anticoncepcionais para, por exemplo,
organizar, programar a sua vida. O X da questão são aqueles que não desejam reproduzir, aqueles que não querem dar oportunidade, aqueles que não querem se responsabilizar por outros seres, aqueles que não querem assumir um compromisso de um casamento, por exemplo, e dar oportunidade para que outros seres venham. Vejam que isso é um instinto tão forte no ser humano que chega a pessoa que não faz, que não quer se soltar, que não quer se comprometer com um casamento ou com a responsabilidade com os filhos, por egoísmo, essas pessoas acabam sofrendo, porque sentem intimamente que estão indo contra as leis naturais. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Na pergunta 694, que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade, que é o que acontece muito hoje em dia. O que está acontecendo com a população? A população está cada vez mais materialista, os seus pensamentos estão voltados para si, para a sua vida. Então, estão se tornando, assim, muito egoístas, no sentido de que tiveram a oportunidade de vir, tiveram a oportunidade de nascer, podem até se rebelar depois que nasceram, podem até dizer, não, mas eu não pedi para nascer. Errado. Todos nós pedimos para nascer, sim. Todos nós estamos aqui porque pedimos, porque imploramos. Não aguentávamos a dor da culpa dos nossos erros. E, de alguma forma, queríamos retornar. Então, nós pedimos essa oportunidade. Após estarmos aqui, muito facilmente nós esquecemos dos compromissos assumidos, esquecemos dos compromissos assumidos perante aqueles com os quais nós erramos, e erramos muito feio. Então, quando chegamos aqui, nos tornamos pessoas egoístas, querendo saber só de nós, da nossa vida, e muitas vezes evitamos ter filhos para não nos comprometermos com o outro. Vejam que existem situações diferentes e nós não podemos aí generalizar todas as situações, todas as pessoas que não querem ou não podem ter filhos ou não podem ter mais filhos, não estamos julgando nem culpando ninguém, nós estamos apenas trazendo aquilo que a doutrina espírita nos traz e refletindo em cima desses conhecimentos, porque muito facilmente nós nos deixamos iludir, envolver pelas ilusões do mundo, pelas visões erradas do mundo materialista. Então, nós que estamos pretendendo estudar a doutrina espírita, precisamos saber que a lei de Deus é uma. Ou nós nos aproximamos da lei de Deus e nos afastamos do materialismo, ou nós nos envolvemos, nos iludimos com o materialismo e nos afastamos, acabamos nos afastando da lei de Deus e não cumprindo com as nossas responsabilidades, e quando retornarmos ao mundo espiritual, que desculpa nós vamos dar? Porque nós já tínhamos esse conhecimento à nossa mão. Então, esses que evitam a reprodução visando a satisfação da sensualidade, ou seja, ter a liberdade sexual que desejar, poder fazer o que bem entender, sem precisar se preocupar com as consequências no caso de ter um filho. Eles respondem, isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem está apegado à matéria. E então nós estamos nos envolvendo com esse mundo materialista, apegados, nos deixando cada vez mais, priorizando as coisas materiais, o corpo, as ilusões, as sensações, as satisfações do corpo, e desejamos um mundo mais evoluído, e desejamos viver em um mundo mais evoluído. Para começar, como é que nós vamos retornar a este mundo se ninguém mais quer ter filhos? Como é que nós vamos ter a oportunidade de voltar? Se nós começarmos a pensar um pouquinho nisso, nós vamos ver que é muito melhor nós cumprirmos
com as nossas obrigações como pais, como esposo, esposa, e nos sentirmos em paz com as nossas consciências e com as leis naturais, do que vivermos egoisticamente. Quantos vivem egoisticamente? Quantos vivem só para os prazeres materiais, para chegar no final das suas vidas e se sentirem extremamente vazios? Como nos diz Felícia Espírito, numa mensagem que está lá na Revista Espírita de junho de 1861, com o título A Intemperança. Ela fala assim: sabei que se gastardes a vossa vida em loucos prazeres, que não deixam senão remorsos e o vazio no coração, não agis segundo os desígnios de Deus. É o caso de tantas pessoas que, muitas delas chegam no final da vida desanimados, tristes, ou sentem um vazio, uma carência muito grande, por terem sido muito egoístas. Se vos é dado reproduzir a espécie humana, é que milhares de espíritos errantes porque estão na erraticidade, entre uma encarnação e outra, esperam no espaço a formação dos corpos de que necessitam para recomeçar suas provas, e que, usando as vossas forças em ignóbeis volúpias, ides contra a vontade de Deus, e vosso castigo será grande. Isso na visão da Felícia, que nos trouxe essa mensagem. Então, nos dizendo assim, ainda que com palavras muito simples, para nos chamar a atenção, mas nos dizendo assim: assim como nós precisamos reencarnar, e tivemos essa oportunidade, milhares de espíritos esperam por uma nova reencarnação. E aí, nós precisamos entender também que nenhuma dessas encarnações vai acontecer por acaso. Aquele filho que nos apareceu, que nós não programamos, aquela criança que veio, nós não sabemos como foi, que nós estávamos evitando, mas ela apareceu. Nenhuma dessas encarnações acontece ao acaso. Todas as encarnações são programadas pela espiritualidade. A nossa própria encarnação foi programada, foi autorizada por espíritos muito evoluídos que se responsabilizaram por nós para estarmos aqui nessa presente existência. Então, todos esses seres que se aproximam de nós através da filiação, reencarnando através de nós, ou próximos a nós, ou como netos, que acabam, mesmo os adotivos, que acabam próximos de nós, todas essas encarnações foram programadas e, de alguma forma, nós temos responsabilidades sobre eles. Com relação ao casamento e celibato, aqui é interessante nós entendermos que ele vai falar do celibato, ele vai falar sobre o casamento, e já naquela época em que existiam muitas pessoas que se isolavam do mundo, que não desejavam se casar e que não desejavam contrair responsabilidades no matrimônio com quem quer que seja, se relacionar com quem quer que seja. Na pergunta 695, ele vai dizer assim: será contrário à lei da natureza, portanto, à lei de Deus, o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E eles respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então, para aqueles que hoje em dia acham que não precisa mais casar, que basta a gente estar junto quando quer, sem maiores responsabilidades, vamos unir a quem desejar, com quem desejarmos, eles estão afirmando que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, aquele que sente a importância e a responsabilidade de um casamento, que assume essa responsabilidade, ele está
assumindo seus compromissos perante a lei de Deus, está se aproximando da lei de Deus. E na pergunta 696, ele pergunta assim, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Não é o que muita gente pensa hoje em dia, para que casar? Então, que efeito teria sobre a sociedade humana se todo casamento fosse abolido? E eles respondem, seria uma regressão à vida dos animais. Ou seja, nos dizendo que aquele que simplesmente se une para ter prazer sexual, para ter satisfação sexual, sem maiores responsabilidades, casualmente, esse tipo de pessoa está mais próximo do instinto, está mais próximo dos seus instintos primitivos do que da sua evolução, da sua educação espiritual. Pode ser uma pessoa boa, não estamos julgando ninguém, mas assim, a consciência da importância do casamento, ela vem junto com a consciência da importância da nossa educação espiritual, de nós estarmos procurando ascender espiritualmente, de nós não buscarmos a vida aqui na Terra simplesmente como uma vida qualquer, uma vida de prazeres, de satisfações, viver de qualquer jeito, viver como cada um bem entende, é nesse sentido. E Kardec faz uma nota, o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Todos os povos, vejam que é uma consciência geral, uma evolução geral da humanidade, que todos os povos assumem o casamento, de formas diferentes, mas assumem. E o casamento, ele possui essa solidariedade, ele promove esta solidariedade fraterna, ou seja, nós vamos deixando de ser egoístas. Há aqueles que ainda procuram o casamento para suprir as suas necessidades, suprir as suas carências. E aí, nós vamos ver que normalmente não dá certo, porque a pessoa que procura no outro aquilo que ela não tem, ela não vai encontrar no outro e em algum momento vai se decepcionar. Então, o casamento, ele une as pessoas e normalmente isso já é programado no plano espiritual e nós nos aproximamos da pessoa com o qual precisamos ter aquele contato, precisamos ter aquela responsabilidade, muitas vezes programamos ter os filhos juntos. Então, o casamento, ele vai promover, assim, nós vamos aprendendo a compreender, nós vamos aprendendo a tolerar o outro, nós vamos aprendendo a aceitar o outro do jeito que ele é. E quando nós fazemos desta forma, dá mais certo, porque da mesma maneira que nós queremos ser aceitos, acolhidos, amados, nós precisamos também aceitar, acolher, amar, compreender. Então, o sacrifício que nós vamos ter que fazer em um casamento vai nos ajudar a crescermos espiritualmente, porque é um sacrifício, sim, muitas vezes nós vamos ter que deixar de buscar o nosso prazer pelo outro, para os filhos, para o marido, para os pais, enfim, para todos aqueles que estiverem convivendo conosco. Na pergunta 697, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E eles vão responder que é uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Então, é errado se separar? Os espíritos vão nos dizer que não, que isso é uma lei humana. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 22, sobre a indissolubilidade do casamento, no item 2, eles vão dizer assim, imutável só há o que vem de Deus.
tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Nós vamos ver que mesmo dentro das regras do casamento, existem muitas diferenças entre as sociedades. E no capítulo 22, ainda do Evangelho sobre o divórcio, no item 5, ele vai dizer que o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar o que legalmente já é de fato, e já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. O casamento, ele não precisa ser indissolúvel. Não é isso que Deus quer. E principalmente nos casos em que há falta de respeito, em que há violência, em que não há mais aquela concórdia, aquela união entre os cônjuges. Então, é preferível que, na falta do respeito, ou no perigo de uma violência, é preferível que o casal se separe. Mas aqui nós sabemos também que, atualmente, uma das coisas que mais está sendo fomentada pela espiritualidade inferior é acabar com o casamento. Acabar com o casamento, porque acabando com o casamento, nós acabamos com a célula da sociedade, que é a família, e gerando muitos distúrbios entre os filhos, entre as crianças, entre os próprios pares, e toda a família acaba sofrendo com a quantidade imensa de divórcio que está acontecendo atualmente. Tudo está sendo motivo para o divórcio. Então, há que ter muita responsabilidade, há que ter muita boa vontade para não chegar a isso. Porém, os espíritos nos dizem que o divórcio é uma lei humana e é preferível separar aquilo que já não está mais unido perante Deus. Então, com relação ao celibato, eles vão dizer que, na pergunta 699, quando o celibato ele é feito, ou a pessoa não quer se casar, a pessoa não quer ter envolvimento com ninguém, mas porque ela quer se doar para a humanidade. Não é o caso do Divaldo, né, por exemplo, que não se casou, não teve seus filhos, mas quantos filhos ele criou, quanto bem ele espalhou à humanidade. Então, neste caso, não é egoísmo não querer se casar, não querer ter filho, mas por uma missão, por uma tarefa, que pode ser com poucas pessoas, que pode ser com muitas, dependendo do caso de cada um. Então, era esse o recado que nós tínhamos para dar na manhã de hoje, sobre a lei da reprodução, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós, então, voltamos aqui a palavra, se tivermos alguma pergunta, se tivermos interesse de alguém saber mais alguma coisa, expor algo, fiquem à vontade.